Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, hoje eu estou aqui atendendo a pedidos. Muitas pessoas aqui já escreveram nos comentários implorando por vídeos falando sobre duas patologias. Me pedem muito falar de divertículos no intestino e pólipos no intestino. Então hoje o vídeo vai ser sobre divertículos e na sexta-feira que vem eu prometo trazer aqui para vocês um vídeo falando sobre pólipos, tá? Por que eu também dei uma enrolada aqui, empurrei com a barriga para fazer vídeo sobre isso? Porque eu gosto de trazer vídeos onde eu consiga ensinar vocês como mudar uma situação, né? Como realmente curar uma situação a partir de mudança do estilo de vida. E divertículos, infelizmente, eu desconheço qualquer ferramenta que eu possa passar para você e falar assim, olha, se você tem divertículo, faça esse tratamento que o divertículo vai sumir. Não sei, não conheço isso, então é um pouco frustrante falar sobre divertículo, mas talvez eu consiga aqui explanar algumas coisas, algumas atitudes de vida, né, mudanças de hábito, que pode ajudar você a diminuir a probabilidade de diagnosticar um divertículo. Bom, então vamos começar essa nossa videoaula entendendo um pouquinho melhor o que é o tal divertículo e separando aqui, né, ensinando a diferenciação entre diverticulose e diverticulite, que é algo que eu percebo que as pessoas ainda confundem. Bom, o divertículo, ele vai ser muito comum no trato, na parte do intestino grosso. Então a gente vai falar aqui, ó, esse intestino que está desenhado aqui é o intestino grosso e também no sigmoide. Aí que eu vou encontrar divertículo. Eu não encontro divertículo em outro pedaço do intestino, pelo menos não é comum, tá? O comum dos divertículos é estar dividido aqui ao longo do intestino grosso, alça ascendente, transverso, né, descendente aqui, ó. Então eu vou encontrar duas classificações diferentes no lado esquerdo e do lado direito. Aqui a gente classifica os divertículos como divertículos hipertônicos, que são de longe os mais comuns, tá? E aqui no lado direito do intestino, então eu vou encontrar os divertículos hipotônicos. Bom, o que isso quer dizer? Vamos lá. Primeiro vamos desenhar aqui, ó, e entender. Eu vou até apagar isso daqui, ó, e vou desenhar só um pedaço do intestino, só um pedacinho aqui, para que fique bem grande. Quem não está vendo isso na TV, né? Quem está vendo isso no celular, a tela está pequena. Então aqui, ó, isso aqui sendo o intestino, o que seria o divertículo? Seria um enfraquecimento dessa musculatura aqui da parede, permitindo que ocorra uma hérnia. O divertículo nada mais é do que uma hérnia. Então é isso aqui, ó, uma bolsinha, olha aqui, ó, uma bolsinha que vai para o lado de fora do intestino, tá? Por quê? Porque se eu tiver essa bolsinha para dentro, não é uma bolsinha daí, seria uma espécie de uma verruguinha, ó. Se ela for para dentro, aí não é um divertículo, aí é um pólipo, que vai ser o tema do vídeo de sexta-feira que vem. Hoje a gente vai falar apenas de divertículo. Então olha aqui, ó, os divertículos que eu tenho do lado esquerdo do meu intestino, aonde é a região que a gente chama de hipertônico, eles são divertículos com a boquinha menor. Então vamos desenhar aqui, ó, dois tipos diferentes de divertículo, ó. Os do lado esquerdo, eles têm essa boquinha aqui menor, olha aqui, ó. E se eu fosse desenhar um divertículo do lado direito, ele teria então essa boquinha maior. Ó, vocês conseguem ver a diferença aqui? Tá bom? Olha aqui, ó. Divertículos comuns do lado esquerdo do intestino, porção descendente, divertículos comuns do lado direito. Bom, por que um vídeo sobre divertículos, tá? Pela alta incidência na população, coisa que
a gente não tinha esse conhecimento algumas décadas atrás, porque a colonoscopia não era um exame tão feito, né? Não era indicado, se fazia muita colonoscopia em pacientes que tinham o sintoma. E hoje não. Hoje a gente tem diretrizes que falam que qualquer ser humano após os 45 anos de idade tem que fazer um exame de colonoscopia, né? Que é o exame onde você é submetido a uma anestesia e é introduzido no ânus uma câmera, como se fosse uma câmera de vídeo, né? Que ela vai andando pelo intestino e conseguindo avaliar então as paredes do intestino, e com isso a gente consegue dar diagnósticos como, por exemplo, retocolite ulcerativa, diagnóstico de síndrome, doença de Crohn, até a síndrome do intestino irritável pode ser diagnosticado com uma colonoscopia, e a gente consegue enxergar pólipos e divertículos. Então, após os 45 anos, toda pessoa deveria fazer uma colonoscopia. Agora, pessoas que têm na família histórico de câncer de intestino deve fazer o exame de colonoscopia aos 40 anos, então 5 anos antes. Então, hoje, com uma diretriz trazendo então a necessidade, a importância de fazer esse exame de forma preventiva, nós conseguimos ter uma noção muito maior, uma amostra muito maior da população, e a gente sabe que a partir dos 60 anos de idade, mais da metade da população, olha só, mais da metade da população irá apresentar divertículo, tá? E subindo a idade um pouco mais, acima dos 80 anos, a gente tem então aqui 90% da população apresentando divertículos. Então, um dos principais fatores de risco para desenvolver o divertículo é simplesmente a idade, né? É o envelhecer. Porém, vocês que me conhecem aqui sabem que eu não gosto muito de trazer uma informação assim, né? Por exemplo, olha, envelhecer é igual a aceitar divertículos no intestino. Não gosto dessa aceitação como uma normalidade, tá? Embora seja comum, eu não gosto de dizer que isso é normal. Por quê? Porque a gente vai falar aqui sobre outros fatores de risco e a gente vai entender que podemos sim mudar os nossos hábitos para diminuir a probabilidade de apresentar divertículos no intestino com o passar da idade, ok? Mas a estatística atual realmente ela é bem impactante. Bom, o que a gente tem que saber sobre diferença de diverticulose e diverticulite? Vamos lá. Diverticulose é o simples fato do médico fazer o exame de intestino e dar um laudo para você falando assim, o seu intestino tem divertículos. Se você tem divertículos, o que você tem é simplesmente uma diverticulose. Bom, porém, esses divertículos, esses divertículos, eles podem inflamar, infeccionar, e aí a gente vai ter a famosa diverticulite, tá? Então, ó, diverticulite tem que ter processo inflamatório. Diverticulose, vida que segue, o paciente, via de regra, ele não vai ter sintoma nenhum, né? Inclusive aqui é importante entender qual é o principal sintoma da diverticulose, ou seja, da presença de divertículo. Principal sintoma é não ter nada, tá? É não sentir nada. Ele não sente, ele simplesmente vai fazer um exame de colonoscopia por rotina e ele descobre que ele tem a diverticulose. Bom, porém, quando a gente lê livros de gastroenterologia, a gente analisa lá que os autores trazem essa informação, que a maioria é sem sintoma, e eles também trazem que alguns pacientes podem ter sintomas, né? Como, por exemplo, distensão das alças abdominais, né? O que a gente chama do inchaço abdominal, né? A barriga inchada, então inchaço de abdômen. O paciente pode ter uma dor leve, pode ter gases em excesso, pode ter algum outro desconforto, uma náusea.
Só que aí eu trago a pergunta, né, o questionamento. Será que esses sintomas são sintomas da diverticulose? Ou será que são sintomas de uma desordem digestiva e que essa desordem digestiva trouxe a diverticulose? Na minha cabeça, isso é mais. A segunda opção é a mais plausível, né? Que o paciente tem, então, alguma desbiose intestinal, tem algum problema digestivo, de enzimas, isso traz um desconforto intestinal e por isso ele desenvolveu a diverticulose, mas não que estes sintomas são causados por diverticulose, tá? Agora, aqui não. Na diverticulite, eu vou ter, inclusive eu posso ter febre, eu tenho sim a presença de uma dor importante, eu posso ter também sangramento, o paciente pode ter sangramento. E aqui eu tenho também inapetência. O que significa inapetência? Perda do apetite. Tá? O paciente fica sem fome, com uma dor intensa, febre, uma febrícula, 37,8, 38. E aqui, ó, a gente trata muitas vezes, vamos dizer assim, algo em torno de 85 a 90% das vezes, a gente trata sem ter que chegar no extremo da cirurgia, tá? Porque alguns pacientes, eles chegam a necessitar cirurgia para tirar um pedaço do intestino. Um pedaço lá de 20, 30, 40 centímetros do intestino. Muitas vezes, a própria mudança da dieta interna ao paciente no hospital, faz uma dieta rica em fibra, a gente usa um anti-inflamatório aqui chamado mesalazina, hidrata bastante o paciente, né? E talvez tenha que dar até um antibiótico para o paciente e a gente consegue aqui então resolver a diverticulite e aí a diverticulite volta a ficar somente sobre um aspecto de diverticulose. E esse paciente ele pode de novo ter um episódio de diverticulite. Quando o paciente começa a apresentar 3, 4 episódios de diverticulite por ano, o que traz realmente um acometimento da qualidade de vida do paciente, às vezes o cirurgião ele tem que pensar em fazer uma cirurgia e retirar um pedaço do intestino, tá? Mas volto a dizer, até 90% das vezes a gente consegue tratar isso com medidas, né, nutricionais, hidratação, antibiótico e anti-inflamatório. Não são anti-inflamatórios normais, são anti-inflamatórios específicos para o intestino. A mesalazina é o mais comum aqui nessa situação. Agora vamos falar então sobre os outros fatores de risco para desenvolvimento de diverticulose, de divertículos. Porque eu falei aqui né? Eu falei sobre a idade. A idade é um deles, né? Com o passar dos anos, a nossa estrutura muscular ela vai relaxando e isso pode fazer essa hérniazinha aí do intestino. Agora, existe fator genético? Existe, está provado já, né? Genética também pode estar presente. Porém, genética é muito menor no nível de impacto do que a epigenética seria. O que é a epigenética? É o conjunto dos fatores, dos hábitos do paciente, tá? Então aqui, ó, a obesidade também já está associada ao aumento da diverticulose. Vamos colocar aqui, ó, constipação, ou eu gosto mais de usar obstipação, né? Que é o mesmo, constipação pode ser nasal também, né? Obstipação é intestinal, intestino trancado. Intestino trancado ou também intestino com diarreias, né? Ou seja, na escala de Bristol, qualquer coisa que fugir do ideal, né? Tanto intestino trancado, tanto o intestino com diarreias frequentes, é um sinal de que está acontecendo alguma coisa de errado aí, tá? Aqui, ó, a pouca ingesta de água, a pouca ingesta de fibra. A gente sabe também que o estresse está muito associado à presença de divertículos. Por quê? Vamos entender por quê. Quando eu desenho aqui o intestino e agora eu vou desenhar ele com a presença das células intestinais,
E veja bem, hein? Se isso aqui é o intestino grosso, não é, o que eu estou desenhando aqui não é o enterócito, que eu sempre mostro para vocês, né? O enterócito é a célula do intestino delgado. Se eu estou desenhando aqui o intestino grosso, eu estou desenhando o colonócito, tá? O colonócito. Esse colonócito aqui, ele precisa de uma camada que protege ele aqui, que é o muco. O muco que protege o colonócito, chamado de mucina. E a mucina, ela é formada, estimulada, produzida pela imunoglobulina A secretora. Então, olha aqui, ó. A IgA secretora é que produz esse muco que protege o intestino. Agora, o cortisol, que é o principal hormônio do estresse, ele inibe a IgA secretora, fazendo com que esse intestino não tenha essa proteção, tá? Então, a gente sabe aqui que o estresse ele vai atrapalhar a IgA secretora e também outros elementos, né? Como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides, os normais, né? Ibuprofeno, diclofenaco, todos os anti-inflamatórios vendidos aí em farmácia, eles podem ajudar a inibir a camada IgA secretora, são perigosos para isso, antibióticos também, corticoides também e os famosos inibidores da bomba de prótons, que são o quê? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, todos esses remédios, eles podem então inibir a camada IgA secretora e fazer com que o intestino fique mais vulnerável, não somente a divertículos, tá? Pólipos também, mas isso a gente vai falar na sexta-feira que vem. Então, olha quanto fator de risco aqui a gente já colocou no quadro para aumentar a probabilidade de desenvolver divertículos. Por isso que é tão comum, né? Porque isso aqui é o dia a dia das pessoas, né? 62% da população mundial está acima do peso, intestino está em desordem, em desarmonia em muitas pessoas porque a alimentação é muito tóxica, bebem pouca água, né? Comem pouca fibra. Aqui eu diria o seguinte, o fator de risco para pouca fibra é a tal da dieta no carb. Eu já escrevo no carb porque a tal da low carb ela foi confundida, né? Hoje ela é no carb, as pessoas elas acham que low carb é não comer nada de carboidrato, nem os carboidratos bons, nem os carboidratos fibrosos. Então, houve um momento aí que distorceram a tal da low carb. Eu recebo pacientes aqui que vêm numa dieta onde não come nada de fibra, eles comem proteína animal o dia inteiro associado à gordura saturada, querem fazer dieta cetogênica, não tem nada de fibra e já está provado, tá? Inclusive está provado por estudo, tem alguns estudos publicados mostrando que aonde existe uma dieta rica em fibra, né, países, comunidades que comem muita fibra, tem muito menos presença de divertículos no intestino. Então, como eu comecei o vídeo aqui falando, que me frustra um pouco trazer um assunto onde eu não tenho uma técnica, não tenho um tratamento, né, que eu posso falar para você assim, olha só, se você tem essa bolsinha aqui, ó, se você tem essa bolsinha, faça o tratamento proposto que vai sumir, vai emparelhar. Não, não conheço isso, mas ao mesmo tempo acho que eu trouxe informação o suficiente para vocês entenderem como prevenir a formação de divertículo no intestino, tá? Uma coisa importante aqui também é saber, entender que o divertículo, ele não evolui para câncer, tá? Não existe relação de divertículo com câncer de intestino. Essa associação, pelo menos, ainda nunca foi provada, tá? Mas olha só, tem toda uma lista aqui no quadro de hábitos saudáveis que você pode implementar, então, para diminuir a probabilidade de formar divertículo no seu intestino. Bom, então agora eu deixei para segunda-feira a dica especial aqui. Eu vou trazer algo muito polêmico sobre divertículo e dieta. Fica atento, segunda-feira que vem estarei aqui com a dica rápida, mas uma dica que complementa esse nosso vídeo aqui.
Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo do WhatsApp da família. Se não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.